Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade da nossa aula passada com o tema esporte, né? Iremos continuar abordando a classificação do esporte, lógica interna, colaboração entre companheiros. Esporte com interação. Pode haver interferência na movimentação corporal do adversário, sem que necessariamente haja contato corporal. Olha só, gente, aqui nós temos duas imagens, tá? Uma que é de um futebol, tá? Um jogo de futebol, onde os jogadores estão tendo esse contato muito próximo. E a outra imagem, ela tá com dois jogadores de tênis, sendo que quem é um competindo com o outro numa certa distância, né? Eles não estão tão próximos. Eu vou abordar aqui para vocês e dar uma explicação um pouco mais aprofundadinha, para ver se vocês entendem um pouco mais assim. No exemplo mais claro no Brasil é o futebol. O futebol é um esporte coletivo, é um esporte com interação com o meu companheiro e com os meus adversários, tá certo? Pois no momento que o meu adversário tem a posse de bola, o meu objetivo é roubar a posse de bola. Isso daí não tem sombra de dúvida que o futebol é um esporte coletivo, que tem interação com o adversário. Ou seja, eu posso interferir na movimentação corporal do adversário. Agora no tênis, por exemplo, como acontece essa interferência, Ládia? Vou te explicar rapidinho. Se eu estou de um lado da quadra e o meu adversário do outro lado, essa interferência acontece na realização das jogadas. A partir de quê? A partir do saque. Quando um atleta de tênis faz o saque, já gera uma demanda para o adversário, para saber se ele vai conseguir devolver essa bola, né? Se ele vai conseguir rebater a bola, se ele não vai devolver. Isso gera interferência do esporte coletivo com interação. Como eu expliquei agora, né? Um muito próximo do adversário e o outro mantendo uma certa distância. Agora a gente vai falar da classificação do esporte lógica interna entre companheiro. A gente vai falar do esporte sem interação, beleza? Quais são as características, né? Que apresenta esses três apresenta assim esse esporte sem interação. Apresenta três tipos diferentes, que é esporte de marca, esporte técnico combinatório e esporte de precisão. Olha só, gente, no próximo slide eu vou explicar para vocês uma por uma dessas classificações, dessas características, tá certo? Olha só, o esporte de marca, tá? Eles são baseados na comparação dos registros, que ele pode ser baseado em segundos, metros ou em quilos. Por exemplo, na natação, ele é considerado um esporte de marca, pois a arbitragem vai comparar, né, o resultado do atleta, o atleta que for mais rápido, o atleta que terminar a metragem mais rápida, ele vai ser o vencedor dessa prova. Então, se essa marca que estabelece essa característica, ele vai ser o vencedor. Por exemplo, o atleta que realiza 50 metros em 32 segundos, a depender qual a comparação ela se faça, ele vai precisar trabalhar mais para melhorar essa marca. Como assim, Ládia? Por exemplo, alguém nadou 50 metros, mas fez esses 50 metros em 20 segundos. Então, esse atleta que fez em 32, ele vai ter que trabalhar muito para quê? Para tentar quebrar essa nova marca, né? Diminuir o seu tempo. Se o cara fez em 20, ele vai tentar fazer em 19. Então, se ele fizer isso, ele já está levando em consideração a sua melhor marca. Então, se ele chegar, dependendo do que for, geralmente é muito rápido, é um tiro rápido, né? Nesse esporte é muito rápido o nado. Então, 32 segundos é muito tempo, porque é um esporte de velocidade, né? Muito rápido a natação. E aí ele vai ter que melhorar, para ele poder chegar no objetivo, numa marca menor
de acordo com o tempo, beleza? A mesma coisa vale para o levantamento de peso olímpico. Quanto que um atleta consegue levantar de peso, ele deverá estabelecer uma marca do adversário, que vai vir, né, de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, um atleta levantou 300 quilos, ele levantou 250, então ele tem que trabalhar bastante. Para quê? Para que ele possa levantar pelo menos 301. Não interessa quanto foi a diferença. Interessa que ele faça, por exemplo, se eu levantei 300 quilos e o a Maria levantou 299, eu sou a vencedora. Mas para alguém quebrar a minha marca, ela tem que levantar pelo menos 301 quilos, tá certo? Então, por isso que eu falo, ou ela pode ser, né? Ela pode ser feita em segundos, pode ser feita em metros, né? Ou pode ser feita em quilos. Como eu falei agora, em metros, né? Metros, eu vou nadar 50 metros e vou tirar em 30 segundos, como eu falei da natação. Em quilos é o que eu vou carregar, a quantidade de peso que eu tenho. Quanto maior peso, maior o vencedor. Melhor, quanto maior o número de peso, maior será o vencedor, né? Então, no outro dia a gente está falando do esporte técnico combinatório. São caracterizados, na verdade, pela comparação de desempenho concentrado na dimensão estética acrobática do movimento dentro de determinado padrão ou critério. Você percebe aqui nas duas imagens que nós temos a imagem da ginástica rítmica, que é um esporte que representa muito bem isso. E por que nos faz entender que ela é um esporte técnico combinatório? Porque entre as regras apresentadas dentro da ginástica rítmica, a ginástica tem que realizar movimentos pré-determinados, já com critérios de execução de seu modo de competição. Então, se elas têm a apresentação técnica mais apurada, ela possui maior limpeza dos movimentos, isso vai estar combinando com o que ela treinou, tá certo? Qual é a estratégia do técnico? Para apresentar o melhor resultado naquela apresentação. Então, elas vão treinar para que elas venham assim, de acordo com que tem os critérios. Elas precisam fazer aqueles critérios perfeitamente. Elas vão treinar para que elas possam fazer da melhor forma possível e ganhar a melhor pontuação. Beleza? Esporte de precisão. Esporte de precisão refere-se ao que o objeto central é arremessar ou lançar um objeto procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, levando-se em consideração, né, o número de tentativas para a marcação dos pontos. Ele é um esporte extremamente técnico, ele não vai apresentar interação com os outros adversários, mas o desempenho vai estar pautado, balizado a partir de quão precisão ser naquele movimento, né? Então, eles precisam estar ali muito concentrados, eles precisam estar ali fazendo aquele movimento perfeito, né? Como a gente vê aqui, o hóquei, né? O golfe. Então, eles precisam estar executar o movimento para que eles cheguem no objetivo e fazer uma pontuação de acordo com o que está ali, de acordo com o critério estabelecido pelas suas pessoas responsáveis, né? De acordo com as suas regras, né? Então, ele tem precisa assim, como é que ele vai ser pontuado? De acordo com a pontuação, né? Estabelecido dentro do critério da competição. Classificação do esporte lógica externa, colaboração entre companheiros. Esporte com interação. Tá certo? Eu tenho esporte de combate, esporte de campo e de taco, esporte de rede divisória ou de parede e esporte de invasão. Quando nós falamos aqui nessa classificação, não quer dizer que o esporte esteja apenas nessa classificação. O esporte pode se enquadrar em várias classificações, a partir de onde falamos. Eládia, eu quero falar do esporte de interação. Eu quero falar do esporte sem interação. Professora, eu posso falar do judô? Então, nós
nós vamos ter esses detalhes aí para nós falarmos quando queremos falar da classificação do esporte, beleza? Então, olha só, os esportes de combate são caracterizados como disputas, né? Em que o oponentes devem ser subjugados com técnica, tática e estratégia de equilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de defesa e ataque. O esporte de combate, se a gente lembrar do começo da nossa aula, que lá na Idade Antiga já existiam as práticas corporais. Lembra quando eu falei lá no início da nossa aula na semana passada? As lutas como um todo já existiam, gente, naquele período. Até porque já vimos ao longo de nosso estudo que a sociedade humana ela precisa expandir seus territórios, expandir suas conquistas e as suas lutas. Elas eram utilizadas, lembram? Para isso, o esporte de combate, eles vão apresentar várias modalidades e elas estão enquadradas como esporte de combate onde há interação, né, entre os adversários. Beleza? Esporte de campo e taco. O esporte de campo e taco tem como objetivo rebater a bola o mais longe que puder, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases possíveis, ou a maior distância possível entre a base e assim somar pontos, tá? Como, por exemplo, temos o beisebol e o cricket. Eles são exemplos de esporte que não fazem parte, né? Não fazem muita parte da cultura brasileira, das práticas esportivas. Mas são esportes de taco que apresentam esses objetivos. Vocês têm que lembrar sempre disso, né? Não é porque eu gosto de futebol que eu tenho que falar. Não é porque eu só tenho que falar daquilo que eu gosto. Nós temos que saber que existem, né, outras modalidades esportivas que nós precisamos ter conhecimentos dela. Né? Pelo menos ter um conhecimento teórico. Nós temos que deixar bem claro que não podemos simplesmente banalizar ou deixar de lado alguns esportes pelo fato de ele não fazer parte, né, gente, da nossa cultura brasileira. Não é porque o futebol é um esporte mais praticado no Brasil e o mais difundido que nós não vamos aprender outros esportes, tá? Até porque nós temos que ser universal, conhecer um pouquinho de cada coisa. Esporte com rede, divisória ou parede de rebote. Tem como objetivo arremessar, lançar ou bater na bola em direção aos setores da quadra adversária, em que o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou levá-la a cometer um erro, tá? Dentro de um período de tempo, quando o objetivo do jogo se encontra em movimento, podendo citar como exemplo o vôlei, o tênis de mesa, o squash, o tênis, o badminton, etc., né? Nesse esporte, os atletas fazem o impossível, né, para interferir o máximo possível do gestual técnico do adversário, para que ele erre, pois o objetivo é marcar ponto. Para marcar ponto, gente, vocês sabem, eu preciso fazer com que meu adversário ele erre a devolução da bola, por exemplo. Tá certo? Então, quando eu falo de esporte de rede, divisória ou parede, de rebote, né? Eu quero que o meu adversário, eu tenho que fazer com que esse adversário ele erre, para que eu ganhe ponto. Em cima do erro dele, eu sou beneficiado com meus pontos. Beleza? Esportes de invasão são caracterizados como esporte, como disputa, em que uma equipe tenta ocupar o setor da quadra ou campo definido pelo adversário para marcar pontos. Esses pontos podem ser em gol, podem ser em cesta, e protegendo simultaneamente o próprio alvo. Temos como exemplo o futebol, o futsal, né? O beisebol, enfim, o hóquei. Eles estão querendo o quê? Fazer gol na equipe adversária para que eles sejam vencedores da partida. Beleza? Esporte de lógica e esporte
e a lógica externa. Desculpa, o esporte e a lógica externa. Conhecimentos técnicos e conhecimentos críticos. Eu vou explicar, gente, o que é o conhecimento técnico e o que é o conhecimento crítico para vocês. O conhecimento técnico é o que eu já havia falado no início da nossa aula passada, né? O professor de educação física ou técnico da modalidade, ele precisa fazer com que seu atleta aprenda a fazer a modalidade em si. Tipo assim, como handebol, como basquete, como vôlei, como natação, dependendo do esporte que ele esteja ali sendo praticado. O conhecimento crítico é fazer com que o esporte seja apenas algo de reprodução de movimento. Mas quando a gente pratica esporte, não precisamos compreender como esse esporte vai... Nós precisamos, na verdade, né, compreender como esse esporte vai influenciar, quais são as consequências desse esporte nas nossas vidas, né? Como é que o esporte se trabalha, né, no nosso dia a dia. O que o esporte gera, como é que esse esporte gera renda para nossas vidas, tá? Então, assim, gente, a partir daí, a gente possui duas divisões que eu trago para vocês a partir dessa lógica externa, beleza? Então, olha só. Finalizando por hoje, nós conseguimos fazer a nossa síntese em relação ao esporte, tá? Vamos lá. O esporte é compreendido como uma atividade competitiva que utiliza o esforço físico vigoroso e as habilidades motoras, cuja participação envolve uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos, segundo Barbante, 2003, Apud, Mota e Martins. Então, olha só, gente. Hoje, a nossa aula trouxe aqui o esporte como um apanhado geral, como eles se classificam, como eles se subdividem, como a educação física tem tratado para poder estudar esse fenômeno moderno. Então, espero que todos vocês fiquem bem, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês fiquem em casa e não esqueçam de tomar todas as medidas de precauções. E lembrem-se, gente, a pandemia infelizmente não acabou, tá? Gente, beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.